Olá a todos, sou o professor Paulo Sá, professor de Ciências Humanas. Estamos aqui para os comentários do Enem 2022, tendo como foco principal as questões de filosofia e sociologia. Agora vamos para a correção e comentários sobre a questão de número 67. Na leitura do nosso texto, nós temos aqui as seguintes informações. Após 7 anos de ocupação de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, os condomínios Novo Pinheirinho e Santos Dias foram inaugurados com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal. A ocupação começou em 2012 e, desde então, o movimento vinha reivindicando o direito de usufruir do espaço para a construção de casas. A Carta Magna, em seu artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito à moradia. O texto apresenta uma estratégia usada pelo movimento social para: item A, fragilizar o poder político; item B, fomentar a economia solidária; item C, controlar a propriedade estatal; item D, garantir o preceito constitucional; e item E, incentivar a especulação imobiliária. Bem, pessoal, vamos para a análise do nosso texto e pensar em relação aos nossos itens também, tá certo? Nós estamos falando aqui, pessoal, por mais que não seja aberto, dentro do próprio texto, mas é possível que nós possamos compreender que nós temos aqui um texto que ele faz referência ao MST, tá certo? Porque nós temos já no próprio comando um trecho que fala que esse texto ele apresenta aqui uma estratégia que foi utilizada por um movimento social. E esse movimento social, fazendo aqui uma relação com o nosso próprio texto, ele está lutando por acesso à moradia, tá certo? Então, nós temos uma ocupação de 7 anos de um terreno abandonado em Santo André, no ABC Paulista, e 2 condomínios, o de Novo Pinheirinho e Santos Dias, acabaram sendo inaugurados, que inclusive contaram com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal. Era uma ocupação que ela vinha desde 2012 e esse movimento social vinha lutando pelo direito a usufruir do espaço para a construção de casas, tá certo? Então, esse texto ele já vai ser bem interessante para que a gente faça essa relação entre o movimento social, mais uma vez, pensando aqui no MST, e, ao mesmo tempo, entender qual a relação desse texto com os nossos itens. Bem, pessoal, vejam que no final do texto aparece também uma informação que ela é muito importante, muito significativa para que a gente possa compreender os nossos itens e o gabarito oficial dessa questão. Nós temos ali um trecho falando sobre a luta para fazer valer a implementação da Constituição brasileira, já que a Carta Magna, no artigo 6º, garante a todos os brasileiros o direito à moradia. Se você pega essas informações contidas até aqui, nós já temos um bom direcionamento para a resolução dessa questão. Então vamos lá. O item A fala sobre fragilizar o poder público. Vejam, tá certo, que no próprio texto fala que na inauguração desses condomínios nós tivemos ali representantes do governo federal, estadual e municipal. E em nenhum momento a ideia do movimento, essa luta, ela tinha a perspectiva de fragilizar um poder público, algum político ou algo do tipo. Na verdade, essas pessoas do movimento estavam lutando para que de fato pudessem ter acesso à moradia, o que é inclusive garantido como um direito constitucional. Então, fragilizar o poder público não era uma estratégia, não foi utilizada dentro desse cenário apresentado para nós aqui na nossa questão 67. Item B, fomentar a economia solidária. Você poderia pensar, tá certo, enquanto conhecedor do MST, enfim, que talvez o item B ele fosse uma possibilidade, uma economia mais solidária, que ela tivesse como perspectiva principal a ajuda coletiva, tá certo? Mas o que eu já repeti em algumas outras questões e trago novamente para a questão 67. É muito importante ter como foco principal o que o texto nos apresenta, tá certo? O texto, se nós formos analisar mais uma vez, ele não traz em nenhum momento esse debate sobre uma economia solidária. Ele está falando, na verdade, ali sobre uma luta constitucional, que é a da garantia de moradia para todos os brasileiros, tá certo? Então, o item B, ele acaba aqui também
não sendo válido para a questão 67, tá? O item C, controlar a propriedade estatal, tá certo? Esses terrenos, pessoal, que foram, né, ocupados, em nenhum momento é colocado aqui, tá certo? Aparece para nós na questão que o movimento, né, no caso o próprio MST, apesar de não ser citado aqui, ele estava tentando tomar para si uma propriedade do Estado, né, queria ter controle sobre aquilo, transformar aquilo em uma propriedade privada. Não, eles queriam, na verdade, que as pessoas tivessem acesso a um direito constitucional, que é o direito à moradia, que aparece ali no próprio texto, tá certo? Citado como artigo 6º, garantindo, né, deveria garantir a todos os brasileiros o direito a uma moradia. Então, o item C, ele também acaba não sendo a resposta correta para a questão 67. Acredito que a partir do que eu falei, do que nós estamos debatendo desde o início da leitura, o item dele já é bem interessante para a gente analisar, porque ele vai colocar que esse movimento social ele está usando estratégias para garantir o preceito constitucional. Ou seja, eles estão lutando para que o artigo 6º da Constituição, que garante a todos os brasileiros o direito à moradia, ele seja, no final das contas, efetivado, tá certo? E é isso que o texto ele trabalha com enfoque principal e acaba sendo também aqui o gabarito da nossa questão 67, tá? O item é só para a gente observar e incentivar a especulação imobiliária. Não, tá? Em nenhum momento está falando sobre compra, sobre venda de mercadoria ou algo nesse sentido. Não é o objetivo aqui do movimento social e não é o que a questão está debatendo para a gente. Muito pelo contrário, eles querem, na verdade, que as pessoas tenham acesso a esse espaço público de moradia que deveria ser garantido como um preceito constitucional. Então, o item E também ele acaba não entrando como gabarito para a nossa questão, porque nós já analisamos ali no item D, tá certo? Que entra como gabarito oficial da nossa questão. Mais uma vez, tá certo? Ter esse caráter significativo de análise de um direito constitucional, inclusive até pensar que para a Constituição ser aplicada, muitas vezes é necessário que haja luta, tá certo? O campo político nem sempre ele vai acabar atuando como deveria no cenário de seguir a nossa Constituição. E uma das formas de garantir o funcionamento da Constituição, como mostra o item D, é lutando para que de fato ela seja efetivada.